A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16 e versículo de número 11, que diz assim: Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar, irmãos, que havia chegado o tempo de Deus assim, aleluia, fazer com que Davi fosse honrado no meio dos seus irmãos, no meio da casa de seu pai, e que todos reconhecessem que Davi havia sido escolhido para uma grande obra. Davi havia sido separado para ser o novo rei de Israel. E o Senhor manda eu te dizer que pessoas que desacreditavam de você, pessoas que não acreditavam no que Deus tinha na sua vida, no potencial que você, aleluia, tinha, no destaque que Deus te entregou, vão ter que começar a ver Deus te honrar. Você vai observar que para este banquete aqui, Davi não foi convidado. Davi não era dos convidados para estar ali, até porque a sua família, com certeza, o menosprezava, pensava que ele nunca seria escolhido para ser o rei de Israel. Só que eles se enganaram por olhar pela aparência. Deus manda eu te dizer que ele não olha pela aparência. O Senhor não vê como o homem vê. Foi essa a resposta que o Senhor deu para Samuel, quando Samuel pensou que um dos irmãos de Davi seria o rei. O Senhor disse: eu não vejo como o homem vê. Ribiaço decanta. É por isso que Deus te escolheu. Declare comigo: eu sou escolha de Deus e não de homens. Eu sou escolha de Deus e não de homens. Davi não seria nunca escolhido pelos homens, mas Deus o havia escolhido. E quando Deus direciona, leva Samuel até a casa de Jessé, era realmente para que Davi fosse ungido, já era com propósito. Davi já havia sido escolhido. Deus está dizendo para você: tem uma honra que está chegando para sua vida e você ainda nem sabe. Já está acontecendo um mover e você não está nem sabendo. Davi estava cuidando das ovelhas lá de trás das malhadas. Ele não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Ele não estava nem sabendo, aleluia, que estava tendo um banquete na casa de seu pai. Até porque ele não foi convidado. Mas o Deus que via ele lá de trás das malhadas, aleluia, disse: manda chamar. Manda chamar Arabasto. E o Senhor está dizendo: eu vou mandar chamar você para te honrar, oh glória. Haverá um convite de honra para a sua vida. Davi estava em um dia comum, cuidando das ovelhas, esquecido, por todos, mas não por Deus. E a Bíblia diz que mandaram chamar Davi. Sabe o que foi que Samuel disse? Não vamos nos assentar à mesa sem que ele venha. Ou seja, só vamos sentar quando ele chegar. Por quê? Porque ele é o escolhido, aleluia. Porque a mesa de honra já está preparada, mas não chegou aquele que seria honrado, que era Davi. Então só vai chegar quando aquele que vai ser honrado chegar. E o Senhor está dizendo: eu estou preparando uma mesa de honra. Isso é mistério, irmãos, aleluia. Eu estou preparando uma mesa de honra pra gente aqui que é desprezada, pra gente aqui que é esquecida, que é caluniada, gente que as pessoas se levantam contra você, difamam, falam o que quer. E o Senhor está dizendo para você: se prepare, minha filha, porque a mesa de honra está chegando. Declare comigo: a mesa de honra está chegando pra minha vida. A mesa de honra está chegando pra minha vida. Quando Deus resolve chegar na nossa história, quando Deus resolve chegar na nossa vida e nos honrar, não há quem possa impedir. Havia uma honra de Deus, irmãos, não era de homens para a vida de Davi. E o que o Senhor diz para você é: a honra que há para a sua vida, minha filha, a honra que há para a sua vida, meu filho, é uma honra que vem de mim, vem dos céus para você. Deus havia escolhido Davi para uma grande obra. Deus havia escolhido Davi para reinar sobre Israel, querendo os irmãos dele ou não, aceitando ou não, achando bom ou não. Deus o honraria. Havia chegado o tempo de Deus mostrar que estava com Davi. Deus disse para você: chegou o tempo que eu vou mostrar que eu estou contigo. Chegou o tempo que eu vou mostrar que eu te escolhi, gostando ou não, engolindo ou não, achando bom ou não. Aí a Bíblia diz que Davi chegou.
Quando Davi vai chegando, Samuel nem pergunta se é ele. O próprio Deus diz, é este unjo. Você vai observar, irmãos, como é lindo. Como Deus havia escolhido Davi mesmo, aleluia. Como o próprio Deus, aleluia, havia escolhido esse rapaz. O Senhor disse, é ele, é esse mesmo, pode ungir. Não tenha dúvida, porque sou eu, Samuel, que estou falando que é ele. Deus está dizendo para você, aleluia. Sou eu quem vou te apresentar. Sou eu quem vou te levar para lugares que você nunca imaginou, porque tem honras que estão preparadas que você nunca imaginou viver na sua vida. Sabe por quê? Não porque os homens querem te honrar. Não porque você tem uma boa aparência. Não porque... Não. Deus não trabalha com isso, não. Deus trabalha com a palavra dele, com o querer dele. Então Deus testificou a Samuel dizendo, é esse. Não tenha dúvida não, Samuel. Esse pode ungir porque você tem a minha palavra. A palavra de Deus estava liberada sobre Davi. Declare comigo, Deus liberou uma palavra sobre mim. Isso é mistério, é para quem crê. Deus liberou uma palavra sobre mim. Quando Deus libera uma palavra, quando Deus diz assim, eu vou fazer, minha filha, Ele tira você de lá. Você pode estar onde o vento faz a curva. Você pode estar ali, ó, realmente esquecido, no meio do nada. O Senhor diz, manda chamar porque o tempo chegou. E eu sei que é mistério essa palavra, irmãos, porque o tempo de Deus chegou na vida de alguém. O tempo de sair da humilhação, do anonimato, porque o tempo do anonimato, irmãos, é um tempo que realmente castiga. Nós estamos esquecidos, às vezes não somente pelos homens da terra, mas até pelos nossos parentes, até por aqueles que amamos. Muitos não nos convidam, muitos fazem, realmente fazem pouco caso da gente, muitos nos humilham, dizem que a gente quer ser melhor. E o Espírito Santo diz pra você, eles podem te desprezar, te humilhar, te menosprezar, mas eu não te desprezo e eu te escolhi. E o meu tempo chegou na sua história. O tempo de Deus havia chegado para que, aleluia, o Espírito do Senhor se apossasse de Davi. Dali em diante seria diferente. Dali em diante não seria mais a mesma coisa. E eu quero te dizer uma coisa da parte dos céus, da parte de Deus para a sua vida. De agora em diante muitas coisas começarão a mudar na sua vida. De agora em diante muitas coisas começarão a acontecer na sua história. Está chegando o tempo de você sair de trás das malhadas. Você vai observar que não demorou muito para que Davi saísse de trás das malhadas. Quando Samuel unge ele, ele volta, ele retorna para de trás das malhadas. Mas depois não demora muito para que Saul necessite dele. Na onde? Aleluia, no palácio. Então ele precisou ir até o rei. E o Senhor está dizendo para você, eu vou descer um óleo diferente sobre a tua cabeça hoje, uma unção nova espiritual. E você vai começar a ir em alguns lugares que eu vou te levar, algumas portas começarão a ser abertas. Eu tô falando sério e é de Deus, irmãos, eu sinto graça de Deus nessa palavra. Pessoas vão sair do anonimato. Pessoas vão sair de uma fase de esquecimento. Porque na vida de Davi era uma fase de preparação, ele estava cuidando de ovelhas. Depois ele cuidaria para Deus de um grande rebanho, de um grande povo. Então Deus estava, aleluia, ali moldando, tratando Davi para que Davi tivesse preparado para cuidar das ovelhas de Israel, para cuidar do povo de Deus. Então todo esse tempo que você passou aí não foi castigo, não foi porque Deus te esqueceu, não foi porque Deus não conta com você, não foi porque Deus não quer fazer um milagre na sua vida, não, foi Ele te preparando. Sabe assim, os convites que não vinham para Davi, era Deus realmente permitindo. Porque Davi não ia ser honrado pelo seu pai, pelos seus irmãos, pelos seus parentes, não. Davi seria honrado pelo próprio Deus. E quando a gente é honrado por Deus, Deus confirma a nossa vida. Foi Deus quem confirmou, aleluia. Foi Deus quem falou. E Deus está dizendo, eu confirmo na sua história. Eu confirmo que fui eu que te escolhi, Rabai, Xaramantui, Decanta Lamanturabaia. Eu confirmo que foi eu que te selecionei. Eu confirmo que fui eu que te separei. Deus está confirmando, irmãos. Aleluia, é lindo. Que foi Ele que chamou pessoas que estão me ouvindo agora. Deus está dizendo para você, todo esse esquecimento fez parte. Aí você diz, eu não entendo por quê. Fazem os banquetes, não me chamam. Dizem que eu quero ser melhor, porque assim, até mesmo o irmão de Davi disse pra ele que ele era presunçoso, que ele queria ser melhor do que todo mundo, né? E tem gente que olha pra você e diz assim, e você quer ser melhor que todo mundo. E você é assim, você é assada, você é metida, mas não é isso. E você diz, Senhor, como é que eu explico? Eu não consigo entender. Por que essas pessoas são assim comigo? Porque às vezes nem me conhecem, eu passo e diz, e é metida. E tem o nariz em pé. E você nem é assim, isso te entristece. Você diz, ai, como eu queria ter a oportunidade de mostrar para essas pessoas que eu não sou assim. E Deus está dizendo para você, aleluia, você não tem que mostrar nada, você não tem que provar nada para o ser humano. Deus, quem te conhece, sabe que você não é assim. Mas é porque quando carregamos um grande chamado, irmãos, muitas pessoas vão se opor a nós.
Muitas pessoas não vão gostar da gente, nós seremos excluídos, pois é. Muitos banquetes nós não seremos convidados. Muitas coisas que outrora nos convidavam não vão nos convidar mais. Por quê? Porque agora você carrega uma grande promessa. Porque agora você tem uma unção de Deus para algo diferente. E a unção que Deus derramou sobre Davi era unção para destacá-lo. Ele seria rei, irmãos. E não é todo mundo que aceita o crescimento, não. Não é todo mundo que se alegra, não. Não é todo mundo que está naquele versículo que a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Não é todo mundo, não. Tem gente que só quer chorar com você. Tem gente que só quer lamentar com você, mas quando a sua vitória chega, ele não suporta. Ela não suporta, então que o Senhor nos livre de todo invejoso. Que o Senhor nos livre de toda invejosa. Que o Senhor nos livre de todo caluniador, de toda mentirosa, de todo hipócrita, de todo aquele, de toda aquela, aleluia, que assim se levanta com maldade contra nós. Que assim se levanta para fazer o mal, porque Deus é maior, irmãos. Deus é poderoso. E Ele diz para você, aleluia, eu te separo de algumas pessoas. Eu tiro algumas pessoas de perto de você porque elas não suportarão o seu crescimento. Lembra quando o Senhor, ele começou, né, assim um processo na vida de José? A primeira coisa que Deus fez foi separar ele dos irmãos. Porque Deus sabe quem suporta ver você crescendo e quem não suporta. Então quando Deus vê que a pessoa não suporta ver o seu crescimento, Deus vai lá e te separa. Deus vai lá e leva ela para um lado e você para outro. Porque o crescimento é grande, porque o destaque é grande. Porque Deus vai te destacar. Porque Deus vai te assentar entre os príncipes. O que Deus tinha para Davi era diferente. Você vai observar que é lindo Deus dizendo, é esse unjo. Ou seja, não tenha dúvida não, Samuel. Eu escolhi, é esse mesmo. Ele não precisa que ninguém dê testemunho dele. Eu dou testemunho dele. Você vai observar que o próprio Deus deu testemunho de Davi. O próprio Deus disse, é esse. Não tenha dúvida não. Não duvide não, Samuel, porque eu escolhi a ele. Então Samuel não tinha mais dúvida. Não tinha como duvidar, aleluia, porque Deus não olhou para a aparência. Ele era o mais moço, né? Ele era o mais novo da sua casa. Não seria escolhido pelo pai, não seria escolhido pelos irmãos, mas foi escolhido por Deus. Você pode não ser escolhido por muita gente nesta terra. Muitos podem olhar e dizer, eu não dou oportunidade. E na minha igreja não prega. E na minha igreja não canta. Na minha empresa não trabalha. E Deus está dizendo, pois é, você pode não ir na deles, mas eu abro portas para você muito melhores. Porque o que Deus tem para você é muito melhor. A honra que Deus tinha para entregar para Davi era muito melhor do que sentar na mesa com seu pai e seus irmãos, porque o pai dele e os irmãos dele o desprezavam, irmãos. Os desprezavam foi tanto que ele não foi nem convidado. Por quê? Porque eles não acreditavam no potencial de Davi. Jamais eles imaginariam que Davi seria o escolhido por Deus. O escolhido por Deus para viver algo grande. O escolhido de Deus para viver o sobrenatural. E tem pessoas que pensam que você não será escolhido por Deus. Que Deus não vai te escolher, aleluia. Que Deus não vai fazer na sua vida. E por isso tenta fechar a porta e diz assim, eu não convido ela. Eu não chamo ela. E Deus está dizendo, pois é, você não chama ela, você não chama ele, mas eu, o Senhor, abro portas onde não tem parede. A Bíblia diz que um tempo que Jesus estava ali pregando em Nazaré, ele foi rejeitado pelos seus. Ninguém dava muita credibilidade, eram poucos, e os poucos enfermos que Jesus curou naquele lugar foi impondo-lhes as mãos, de tanta incredulidade que aquele povo tinha sobre Jesus. Mas a missão de Jesus parou? Não. Sabe por quê? Porque se Nazaré não aceitou Jesus, outros lugares estavam de braços abertos esperando para receber o mestre, para receber as curas. E o Senhor está dizendo para você, ei, as libertações, as curas, a presença de Jesus era bem-vinda em muitos lugares e Nazaré não era. Então Jesus foi lá e saiu de Nazaré e foi para outros lugares. O Senhor está dizendo, se for preciso, eu mudo você de lugar, mas eu trago a honra sobre a sua vida. Se for preciso, aleluia, eu tiro você de alguns lugares e coloco você em outros, mas eu te honro. Então observe que Davi não era escolhido pelo seu pai, pelos seus irmãos, mas ele era escolhido por Deus. Você pode não ser escolhido por muita gente aí que está ao teu redor, pelas pessoas que descredibilizam e que desacreditam no seu ministério, que desacreditam no seu chamado, que desacreditam naquilo que você faz. Mas o Senhor está dizendo para você, eu sou o Senhor que acredito em você e vou te honrar. Eu sou o Senhor que acredito em você e vou fazer o sobrenatural na sua vida. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem é filho de homem para que se arrependa. Então Deus havia escolhido a Davi. Deus havia escolhido, aleluia, ele para reinar sobre Israel. Ele seria o rei de Israel. E não haveria quem pudesse invalidar. E o que Deus diz para você é, não há quem possa invalidar, pois eu te escolhi. Declare comigo, Deus me escolheu. E o propósito dele vai se cumprir.
Deus me escolheu e o propósito dele vai se cumprir. Os propósitos que Deus falou sobre a sua vida vão acontecer. Queira as pessoas ou não, aceite ou não, goste ou não, ache certo ou não, a palavra que Deus disse sobre você vai se cumprir, querendo o ser humano ou não, porque Deus é fiel para cumprir a boa palavra, para cumprir a promessa que Ele te fez. Se você crer nessa palavra, declare amém, que Deus te abençoe. Um tempo de honra dos céus é chegado para a tua vida. Deus te abençoe.